Olá, galera! Hoje vamos abordar um pouquinho de um assunto bastante frequente, principalmente em cães das raças maiores, que é displasia coxofemoral. Para falar mais sobre o assunto, trouxemos hoje Raquel Graça, oi, que é fisiatra e quiroprata. Falei certo? Tá, tipo, a técnica de quiropraxia fica mais fácil. Então, Raquel, me ajuda aí. Se meu cãozinho agora foi diagnosticado com displasia coxofemoral, eu não devo mais sair com ele, eu não devo mais expor ele a exercícios? Bom, então assim, é bem legal falar sobre isso porque é uma patologia que acomete muitos cães, principalmente cães de grande porte, mas também é diagnosticado em cães de pequeno porte. E mais interessante ainda, a gente agora sabe que gatos também são acometidos, embora subdiagnosticados. Ou seja, a gente não tem muito conhecimento, os tutores não sabem muito sobre essa patologia na espécie felina, mas é bem acometido, inclusive aproximadamente 32% dos gatos podem ser acometidos por displasia coxofemoral. O que seria essa patologia? Na verdade, é uma anormalidade da articulação coxofemoral, ou seja, é uma formação inadequada da cabeça do fêmur encaixando na pelve. Na região do bumbum, então, na região do quadril com o fêmur. Essa articulação, ela cresce de forma inadequada, gerando uma incongruência. E o que seria incongruência? A incongruência é uma má articulação que geraria uma instabilidade da articulação. Essa instabilidade vai provocar um desgaste, gerando lá para frente doença articular degenerativa, que é o que a gente chama de artrose. Entendi. Então, como é que eu começo a perceber o meu cãozinho, o meu gato, para poder levar no veterinário e ver se ele tem, se ele não tem? Então, vamos falar de Caribé, por exemplo. Né? Caribé é um paciente nosso que ele reabilita com a gente desde os 6 meses. Ele é um cão que tem displasia coxofemoral. Ele tem uma malformação dessa articulação do quadril e ele começou a apresentar uma alteração de locomoção. Você pode notar que o seu cão ele está mais inapetente, ele tende a ficar mais quieto, a ter dificuldade de levantar, ele pode andar de uma forma diferente, rebolar um pouco mais. Tem essa história de rebolar, né? Tem a tal da corridinha de coelho, eles tendem a não fazer um movimento completo da articulação, então eles tendem a fixar mais a articulação e fazer um movimento mais rígido. Entendi. Né? Essas alterações, que podem ser mecânicas ou por conta da dor, podem fazer com que o tutor preste atenção nesse quadro diferenciado do seu animal. Aí, nessa situação, o interessante é realmente procurar um profissional especializado, né, um médico veterinário especializado na área de ortopedia ou até um fisiatra, para fazer um diagnóstico mais preciso. E aí depois? Pode ou não pode ser submetido a exercício? Posso levar para passear? Então, deve, né? Na verdade, a gente costuma falar, como eu sou fisiatra, é uma especialidade relativamente nova, deve ter uns 20 anos aí no mercado, a gente fala que movimento é vida. Então, o paciente ele precisa se movimentar. Claro que tem que ser algo controlado e ajustado para o quadro que o animal apresenta no momento. Então, a partir do momento do diagnóstico, é feito de forma clínica em pacientes novos, avaliando a estabilidade por alguns testes clínicos. E o diagnóstico, a gente bate o martelo com o raio-x. Né? É bom lembrar que nem sempre o que a gente vê no raio-x condiz com a sintomatologia clínica e vice-versa. Às vezes, a sintomatologia clínica é menos aparente do que o que está mostrando o raio-x. Por isso que é importante uma avaliação minuciosa de um profissional especializado para determinar a melhor forma de tratar. Então a alimentação influencia? Também. Eu tive um paciente até da raça do Caribé que, na verdade, na fase dele de filhote, o veterinário trocou a ração dele de filhote para adulto por conta da disponibilidade de cálcio e a predisposição genética dele de ter displasia. Isso aí é certo? Eles relacionam sim o excesso de alimento na fase de crescimento e a suplementação com cálcio, além dos fatores genéticos. Mas a gente sabe que tem a influência do ganho de peso também, porque sobrecarrega as articulações. Se contar em crescimento, não é legal. Entendi. E a musculatura não vai acompanhando tão bem, né? Exatamente. É uma disparidade entre o crescimento ósseo e a musculatura, e aí você tem a predisposição a essas alterações. Aí você tinha me perguntado se é válido exercitar. Sim. Inclusive, como eu já falei, é de causa multifatorial, então você não tem um tratamento 100% efetivo. Não existe um tratamento 100% efetivo. Existem técnicas cirúrgicas, mas
aproximadamente 70% a 75% dos pacientes tratam conservativamente com um bom resultado. Porque, na verdade, o que a gente quer é fortalecer a musculatura, minimizar a dor, ganhar a mobilidade articular, aumentar a amplitude de movimento articular. Então dá para fazer passeios, né? Sim, de forma orientada. Aí entra a reabilitação, entra o fisiatra de forma a orientar. O manejo ambiental também é importante. Então a gente dentro de casa, né? Dentro de casa. Então o piso sendo muito liso prejudica também. Prejudica. O ideal é adequar a um piso antiderrapante e o fortalecimento da musculatura é condição sine qua non para a melhora do paciente. Entendi. Mas só que a gente não consegue fortalecer a musculatura quando o paciente tem dor, né? Então é todo um conjunto, todo um trabalho para que a gente consiga fazer com que o paciente tenha a melhor qualidade de vida, né? Fornecer o bem-estar do paciente, oferecer bem-estar. Geralmente, quando eu atendo pacientes com alguma alteração articular, eu faço suplementação. Você acha válido também? Sim. Existem algumas suplementações nutracêuticas que são válidas. Existe uma controvérsia, mas a gente, de maneira geral, tem indicação. Sulfato de condroitina, né? Sim, esses comercializados. Já tem umas outras alternativas aí no mercado que a gente tem utilizado com boa perspectiva. Então, se um cachorro é diagnosticado com displasia filhotinho na velhice, ele vai ter muito problema, então, né? Se é degenerativo crônico. Exatamente. O que é que a gente explica? Essa patologia vai gerar doença articular degenerativa, ou seja, artrose. Então, qual é a melhor forma de você tratar isso? Não tem tratamento para artrose, ela é degenerativa, ela vai piorar. Então, se você previne, a prevenção ainda é a melhor forma de tratamento. Então, se você tem um paciente, filhote, que já começa a apresentar sinais de problemas na articulação coxofemoral relacionados à displasia coxofemoral, o ideal é começar a prevenção o quanto antes. Eu trabalho com fitoterápicos, né? Anti-inflamatórios naturais. E também funcionam bem. A gente, na verdade, trabalha com fisiatria, com reabilitação e medicina integrativa. Então, a gente faz um combo. A gente trabalha com o paciente como um todo, né? Nós avaliamos o paciente como um todo e lançamos mão de várias ferramentas terapêuticas para que se promova a qualidade de vida. Nem sempre o paciente que está com um andar diferente significa que ele tem um problema na articulação coxofemoral. O ideal é, se você nota uma alteração no seu cão ou no seu gatinho, que você leve a um profissional especializado para que ele faça uma avaliação, submeta exames de imagem para chegar a um diagnóstico preciso. Podem ser outras coisas. Não é para desesperar, achar que tudo que tá rebolando, tá suspendendo a patinha. Às vezes suspendeu a patinha, um espinho no pé, alguma coisa mais na simples, patinha mais né? simples. E aí o ideal é se direcionar a um profissional para descobrir, né, o que está acontecendo. Raquel, obrigada. Obrigada a você. Foi ótima a nossa conversa, foi bem esclarecedora. Aqui nós estamos na Reaba Vet, é uma clínica voltada para reabilitação animal, né? Exatamente, aqui a gente só faz reabilitação veterinária em todas as modalidades. Atendemos cães, gatos e silvestres. Então é isso, galera. Muito obrigada. Se você tem ainda alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. E até o próximo programa. Tchau, tchau.